Bom dia, minhas maravilhosas. Como que vocês estão? Hoje nosso encontro é especial. Olha só. Vim cedinho pra cá. Fiquei pensando, hoje é uma data tão... véspera de Natal, uma data tão especial, uma data tão reflexiva, né? E a gente que tem intimidade com o Pai, nós vê assim a bondade, a grandiosidade que Ele fez esse ano sobre nossa vida. Ter nos guardado, ter nos preenchido com o seu amor, ter mudado a rota da nossa vida. Foi um ano de mudança, um ano de desfrute. E agora pela manhã, eu sempre trago aqui as parábolas, né? Mas agora pela manhã eu estava lendo a parábola, na verdade o encontro de Nicodemos com Jesus. E é tão especial que na véspera de Natal, e a pergunta dele era: como que pode um homem velho nascer de novo? Essa foi a pergunta dele. E ele foi encontrar com Jesus à noite, no escuro, no secreto. E tudo isso é simbólico, é profético. Analisando a palavra, sabe? Mostra tantas entrelinhas. E aí ele falou: como pode um homem velho nascer de novo? E aí Jesus responde assim, que é algo maravilhoso para nós, principalmente agora é véspera de Natal, onde no nosso calendário a gente comemora o nascimento de Cristo. No calendário judaico é em outra data, mas nós brasileiros comemoramos, admiramos, nos entregamos. E aí ele faz essa pergunta. E nessa pergunta, Jesus responde assim: você tem que nascer de novo para o reino, nascer do Espírito. E ainda Nicodemos fala: mas como pode eu voltar para o ventre da minha mãe já velho? Isso não tem como. E então ele não percebeu que aquela conversa não era natural, não era do que os nossos olhos veem. E sim, era o sobrenatural, era o espiritual. Jesus chama ele para olhar de uma forma espiritual, a regeneração de um coração. E o mais lindo é que ele estava sedento por aquilo. E ele reconhecia que Jesus era o Messias, que não tinha como alguém fazer tantas coisas, tantos milagres e não ter o favor de Deus, não ter o contato de Deus. E ele estava conversando com Deus, ali, carne e osso. Então é algo, hoje nesta manhã, véspera de Natal, foi uma das palavras que estava meditando agora aqui, olhando para esse mar lindo, para esse horizonte incrível, as pessoas caminhando, as pessoas aprendendo algo novo. Passou agora aqui um conhecido do beach tênis e ele dando feliz ano novo, feliz Natal, e falando: eu sigo você no Instagram e você é uma mulher virtuosa, ativa mais, não deixa ninguém parar. A hora que ele falou isso, eu falei: eita Deus. Como que Deus traz sinais quando a gente busca, o Senhor sempre nos surpreende. E aí entra o que eu falei da regeneração do seu coração. Deus só quer um coração sedento. Deus só precisa de um coração sedento. E essa mensagem que hoje eu venho deixar aqui pra vocês, vai ser bem breve. Eu venho deixar pra vocês de véspera de Natal, olhando essa obra de arte, a beleza que é o nosso mundo, que o Senhor criou em 7 dias, em 6 dias, né? Sexto dia Ele descansou. Então eu quero te dizer que nesse espírito natalino do nascimento, nesse ano que se inicia daqui uns dias, data, né? Você nasça de novo.
que quer dizer regenere seu coração. Deixa Jesus regenerar, transformar quem você sempre foi e está escondido, sabe? Eu olho muito o reino de Deus assim. Há pessoas que se olham assim e falam, meu Deus, é igual... Já encontrei com alguns... Até visto reportagem, um morador de rua tão simples, tão... Uma sabedoria, uma inteligência. E você olha e fala assim, como... Só está escondido ali. E para finalizar, o Senhor fala assim na palavra, se seus olhos forem bons, a sua vida será boa também. O seu corpo terá vida. Que nesse Natal, os seus olhos comecem a ser bons. Existem muitas pessoas ruins, muita injustiça. Porém, não espere do outro a bondade. Seja você. Nesse Natal, o Senhor ressignifique isso no seu coração. Tenha um coração entregue e semelhante a Cristo. Tenha um coração que você tenha compreensão das pessoas, dos erros das pessoas, mas seja astuto também. Que o Senhor, Ele tem ciúmes da gente. Ele tem ciúmes, não é qualquer lugar que você senta, não é qualquer mesa que você senta, não é qualquer negócio. E quando você entende, quando você renasce espiritualmente, você desperta, você já não olha o mundo da mesma forma. Você não olha as pessoas da mesma forma. A pessoa pode ser um doce, mas o Senhor te mostra a raiz, te mostra a essência. E essa é a beleza. Esse é o mistério do reino. Então meu convite para você, e meu, não só convite, mas meu desejo do meu coração, da minha alma, do meu ser, que você, no nascimento de Cristo, que amanhã tu comemora, que você renasça. É uma data de renascimento. Que você realmente se entregue. Não seja como muitas pessoas comemoram o Natal de uma maneira de uma festa comum. É uma festa espiritual. Enquanto você vive nesse seu olhar normal, olha igual Nicodemos, você olha com um olhar humano. Jesus te chama para olhar com o olhar do reino. É diferente. O olhar humano é tão limitado. O olhar humano, você olha uma pessoa, ela é tão doce. É como diz, eu vi esses dias, bem assim. É um lobo em pele de cordeiro, né? Muitas pessoas enganadas por esses lobos em pele de cordeiro. E quando você tem intimidade com Cristo, você é um leão em pele de cordeiro. Isso eu achei tão incrível, sabe? Porque é exatamente isso. E Jesus veio assim, como um cordeiro, por nós. E entender isso, algumas mulheres, quando tem contato comigo, falam, nossa, Ana, sua alegria é diferente, você é diferente, cara. A mensagem é diferente, igual o rapaz passou aqui agora, que conhecemos o beach tennis, só conversamos pouco. Ele falou, a sua palavra que você fala no Instagram, você salva almas. E o que eu entendi, o que veio a mensagem através dele. E é isso que o Senhor nos chama. E aí vem a bondade no olhar, mas por dentro é como o Senhor nos mostrou, é um cordeiro, mas por dentro é um leão. Você entende, você olha de uma maneira diferente. Você é astuta, você se torna uma mulher sábia, você se torna um homem sábio, você se torna uma pessoa, como também diz na palavra em Provérbios, leve, suave como uma pomba, mas astuta como uma serpente. Deus te dá uma visão diferente. Então que nesse Natal você
renasça em espírito e verdade. Que seja virada a entrega, que só pode ser através de uma decisão. E conviver com Cristo é viver. Viver sem Ele é sobreviver. Eu deixo essa mensagem para vocês. Feliz Natal. Com essa visão linda desse lugar incrível que o Senhor nos direcionou esse ano para morar. E hoje eu entendo o porquê. Na época eu vim confiando no Pai, com frio na barriga, mas em paz, aquela paz que excede todo entendimento. E hoje eu entendo. Falei, uau, por isso que fala, tome decisões. E as decisões que Deus colocar para ti vai ser infinitamente maior do que você possa imaginar. Não confie nos seus olhos. Viva para o reino, para o espiritual. Com o olhar de Cristo, Deus é espírito. Vive com o olhar dele. E você não vai ser enganada. Todas as coisas vão cooperar para aqueles que, para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo que você fizer, você irá prosperar. Entende que a identidade não é um Deus que você pede as coisas para Ele realizar, não é um gênio da lâmpada mágica. Que nesse Natal você entenda que a sua identidade forjada nele, que nós somos imagem e semelhança de Cristo, a sua identidade, cara, olha o poder que tu tem. E é isso que eu falei pra vocês. Nós somos um cordeiro e um leão por dentro. E é muito lindo que nessa passagem do Natal as pessoas contam a história de Jesus, ele na cruz. Mas eles não contam o que diz em Apocalipse, ele voltando. Ele foi como um cordeiro, mas ele volta com uma chama, com os olhos de fogo. Ele volta tocando, falar igual o Marçal, tocando o terror na terra. Ele volta como Deus, com um poder sobre todas as coisas, não como um humano, um cordeiro. E quando eu entendi isso, eu falei, nossa, o Natal, os teatros, tudo, as pessoas fazem entender o que foi o cordeiro, né? Jesus ali. Conta a história que está em Mateus, nos evangélicos, né? Nos livros evangélicos. Mateus, Marcos, Lucas, João. João já fala mais sobrenatural, mas o que fala nesses livros é exatamente assim, a passagem dos milagres de Jesus, que é o que eles fazem nos teatros. Eu acho incrível, eu me emociono, eu choro demais, porque foi algo muito, uma entrega, uma prova de amor que a gente tem que valorizar, que nos trouxe vida. Mas eles não mostram, que eu acho, sabe, eu queria muito ver isso e ainda vou ver. Eles mostrando Apocalipse, o Senhor retornando, aonde o céu tremerá, a terra tremerá da presença dele, o mundo sob o domínio dele, assim, estremecendo. Que Deus não tem como. Ele foi em cordeiro, mas ele voltará, governando sobre tudo, como ele sempre fez, como ele sempre governou. Isso é muito tremendo, sabe? Então não olhe Jesus, a gente olha Jesus humano, perfeito que ele foi, nos resgatou, nos ensinou, a palavra dele ensina assim, um versículo, você fica meditando por semanas, o ensinamento dele de como você tem uma vida plena, como você tem uma vida abundante, como você tem uma vida próspera. Provérbios fala de tudo, como você andar, como você não andar, com quem você andar, com quem você não andar. Ele te ensina a viver. Então a palavra é isso, ele te ensina a viver. E que nesse Natal você aprenda a viver. Pare de querer a tua maneira, aprenda a viver. E que você entenda o poder, a majestade, o poder deles. Não só fique do nascimento até quando ele se entregou na cruz para nos salvar.
Agora você entenda o retorno na ressurreição, o retorno dele em poder. É um poder que cessa nosso corpo. Eu lembro quando eu tive um encontro com Jesus, que eu ouvi a voz do Senhor. Eu estava em um retiro da igreja e eu estava chorando, era um momento de cura. Eu estava chorando no chão, acolhada assim, chorando, eu gritava, que ele me deu uma visão de uma perca. E ali eu chorei. De repente, eu ouvi uma voz e falou: filha, o meu corpo, ele esticou e ele paralisou. Meu choro cessou na hora, meu corpo parou. Você entenda o domínio da voz. Quando o meu corpo parou, eu fiquei caçando aquela voz. E eu não conseguia mexer. Acho que eu nunca contei isso aqui. E o Senhor repetiu: filha. Aí eu abri o sorrisão até na igreja, quando eu estava nos ministérios, quando eu estava... As pessoas falavam: Ana, é lindo ver você. Vejo quando você tem contato com Deus, você orando, e você abre um sorrisão assim. Que foi desde a primeira vez, desde quando eu ouvi a voz dele. E ele me explicou quem eu era. Ele falou: e agora eu vou, ande em meus caminhos. Não saia dos meus caminhos. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou te dar um casamento. Eu vou soprar teu nome. E você vai curar mulheres. E eu estava na minha pior fase. Falei: se o Senhor está falando, faça, porque o Senhor é Deus. Porque por meus pensamentos não vai acontecer. O que eu aprendi com a vida não vai acontecer. E ontem eu falei muito isso na live aqui. Nós somos a soma do que veio, e até de 3 gerações atrás. Então, as crenças que nós temos, o Senhor ressignifica tudo. E é sobre isso. E aí ele falou: filha, meu corpo estirado, eu não conseguia mexer. Então, que hoje nesse Natal, hoje não, amanhã aqui nesse Natal, você entenda o poder de Deus. Não veja somente o que passa a mensagem, ele como cordeiro. Veja ele no retorno, veja ele no poder sobre a sua vida. Veja ele que ele é o governador dos céus, terra, inferno. Ele governa, ele é tremendo. Ele, onde ele fala, o mar para, a água para, o vento cala. Então assim, comece a olhar para o poder de Cristo. E entenda que você é imagem e semelhança dele. Ele não colocou imagem e semelhança na natureza. Ele não colocou nos animais. Ele colocou no homem. É minha imagem e semelhança. Nem nos anjos. No homem, imagem e semelhança dele. Pare de dizer que você não é nada. Pare de dizer que você não tem valor. Pare de deixar sua mente te alimentar disso. Você é imagem e semelhança de Deus. Entenda isso como identidade. Que vocês, homens, entendam isso como identidade. Vocês nasceram para cuidar, para zelar, para proteger todo homem que está afastado da imagem que ele nasceu para ser, da imagem de Deus, imagem e semelhança. Ele bate mulher, ele desrespeita a mulher, ele não valoriza casamento, não valoriza nada que Deus deu para ele valorizar, para ele cuidar. Ele é o sacerdócio, ele é o cara. E nós mulheres, o Senhor nos trouxe depois que já fez o homem. O Senhor nos trouxe depois que o jardim já estava pronto, depois que já tinha tudo. Ele trouxe a mulher para quê? Para desfrutar, para descansar, para ser cuidada pelo homem. Ele trouxe a mulher por último para zelar, para ser a auxiliadora do homem. Quem governa é o homem. E quando o casal entende a identidade deles, a mulher começa a ser mais feminina, o homem começa a ser o alfa. E aí sim fica um casamento tão maravilhoso, tão perfeito. Se todo mundo entendesse isso. E se fez um que fala no casamento, vocês são um. Não é eu e meu marido somos um. Nós dois vamos formar um por completo. Que não tem separação nem no céu e nem na terra. Que
que é o quê? Os filhos, vocês se tornarão uma só carne. Qual que é a carne? Os filhos. Esse é o um. Isso é tão perfeito. É perfeito. A perfeição é Cristo. Que nesse Natal você entenda que quem renasce, ele já renasceu, já foi escrito, já viveu. O pessoal só está interpretando, mas que o nascimento não tem que ser, já foi. O nascimento é sobre você. Nasça de novo. Jantou com o pessoal, ore diante da tua família. Declare, profetize o nascimento na mesa. E também, depois no seu secreto, fala: Senhor, eu quero nascer de novo nessa nova estação, em espírito e verdade. Que o Senhor está em busca daqueles que o amam em espírito e em verdade. Não é sobre ser um amor humano, é espírito e verdade. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, um excelente, maravilhoso Natal. Que o renascimento seja em você. Que em Cristo já foi, ele já nasceu, ele já vai voltar, tocando terror na terra da glória dele, fazendo os justos, os injustos e tudo. O governo é dele. Não fique preocupado com tanta injustiça, faça a sua parte. O governo é dele. Um grande abraço. Ficam com Deus. E o renascimento do Natal não é sobre Cristo, é sobre os filhos, é sobre você. Renasce em espírito e verdade. Renasce. Ficam com Deus. Desligando.